pessoal, muito bem-vindos à terceira mensagem da série A Viúva e o Juiz. O título da mensagem de hoje é O Pai Perfeito não é o juiz iníquo. O Pai Perfeito não é aquele juiz injusto. Sim, Deus é um Pai perfeito e jamais aquele juiz injusto. Mas antes de continuarmos, não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando as notificações. Basta clicar nesse botão aí com o sininho na sua tela. Clica no botão de compartilhar, nessa setinha logo aqui abaixo do vídeo, e compartilha aí nas suas redes de WhatsApp, nas suas redes sociais, com o maior número de pessoas possíveis, para que assim nós possamos alcançar o nosso objetivo aqui nesse canal, que é alcançarmos o maior número de pessoas e assim abençoarmos o maior número de pessoas em o nome de Jesus. O texto que nós estamos lendo está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 1, a parábola da viúva e do juiz. A Bíblia diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto ou o juiz iníquo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. E eu vou parar por aqui. Como eu tenho falado desde a nossa primeira mensagem aqui na nossa série, essa parábola não é uma história de comparação. Jesus não está se comparando ali a um juiz iníquo, injusto, que não teme nada e não se importa com ninguém. E ele não está nos comparando com aquela viúva persistente. Para aquele contexto sociocultural, viúva representava ali aquela que vivia literalmente às margens da sociedade. Aquela que não tinha um provedor, não tinha um defensor. E por isso vivia ali dependendo de favores. Vivia à mercê de alguém que pudesse ter misericórdia dela. Não. Eu compartilhei na nossa segunda mensagem que nós não somos como a viúva era para aquela sociedade, muito pelo contrário. Nós somos filhos, escolhidos e adotados pelo Pai. O preço da nossa adoção foi um alto preço, preço de sangue. Jesus enviou o seu unigênito para morrer em nosso lugar, para pagar a escrita de dívida e para perdoar as nossas dívidas e nos tornar filhos de Deus. Agora, da mesma forma que na parábola, Jesus contrasta a viúva com o nosso papel de filho, escolhido e adotado pelo Senhor, a parábola também contrasta o juiz iníquo com Deus. Aprendemos biblicamente que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, não é como aquele juiz injusto. Não é como aquele que não se importava com ninguém e resolveu o problema pela persistência da mulher e resolveu o problema para se ver livre da mulher. Muito pelo contrário. A palavra de Deus sim nos ensina que Deus é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Criador de céus e terras. Mas Ele também é um Pai cheio de amor, que nos ama com um amor perfeito, um amor sem igual, um amor incondicional. A palavra nos ensina que Ele nos ama tanto que Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele sonhou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e projetou grandes coisas para as nossas vidas. Ele nos ama tanto que Romanos 12:2 nos ensina que a sua vontade para cada um de nós, ela é boa, perfeita e agradável. Jeremias 29:11 nos ensina que os seus planos para cada um de nós não são de mal, pelo contrário, são planos para nos fazer prosperar, planos para nos dar uma esperança e um futuro.
Salmo 35, 27, o salmista diz que ele se compraz, se alegra no bem-estar, na prosperidade dos seus servos. Ele é o Pai perfeito. É importante que quando nós formos orar ao Senhor, nós oremos como filho, como escolhidos, como adotados pelo Senhor. Você não precisa usar aquelas palavras sofisticadas, como que para impressionar alguém, porque afinal de contas você jamais vai impressionar o Mestre. Ele conhece você mais do que você mesmo. Todas as suas qualidades, acertos e as suas imperfeições e os seus erros. E ainda assim Ele te ama. Por isso que Jesus nos ensina que quando nós orássemos, nós deveríamos orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Você deve orar com a consciência de filho, com a certeza que você foi feito filho de Deus, porque você crê em Jesus. Em Jesus nós somos filhos de Deus. Agora, quando nós orarmos, ou quando você for orar, você precisa orar também com a certeza que você não está se aproximando de um juiz injusto que não se importa com ninguém, mas você está se aproximando do Pai que é perfeito. Você está se aproximando de Deus, que é revelado em Cristo Jesus como nosso Pai. Quando você for orar, você tem que apresentar os seus pedidos, qualquer que sejam eles, mas você tem que confiar que Deus vai lhe responder como Pai. Não como um Pai humano imperfeito, mas como o Pai celestial que é perfeito em todos os seus caminhos. Sim, a palavra de Deus nos ensina a fazer contrastes e comparações com pais humanos. Ora, por exemplo, eu que sou apaixonado pelos meus filhos, pelas minhas crianças, eu sou um pai imperfeito. O tipo do meu amor humano é imperfeito, está sendo aperfeiçoado. Mas se meu filho me pedir algo que eu tiver a certeza que é algo ruim para eles, que eles não estão conseguindo enxergar, eu não vou os responder conforme os seus desejos. Se meu filho, que é criança ainda, me pedir para atravessar uma rua movimentada, porque do outro lado tem algo que ele quer, uma comida, um brinquedo, eu jamais vou permitir. Ele pode insistir, ele pode espernear, mas eu não vou lhe dizer sim, porque eu sei que vai ser ruim para ele, que as consequências podem ser catastróficas para ele, pode ameaçar o futuro e a vida dele. Da mesma forma, se você pedir algo para o Pai, que vai ser algo ruim para você, Deus não vai lhe dar um sim. Se eu que sou um pai imperfeito, eu sei mensurar e avaliar o que eu considero bom ou ruim para o futuro, para a vida dele, quanto mais o nosso Pai Celestial que é perfeito. Aliás, eu costumo dizer, até para encorajar e para renovar a fé das pessoas, que a única hipótese bíblica para Deus nos dar um não é quando Ele tem algo melhor para nós. Se Deus lhe disse um não, não se entristeça. Se Deus permitiu que uma porta fosse fechada, não retroceda, não desanime, mas renove a sua esperança. Porque se Ele fechou uma porta é porque Ele quer abrir uma porta melhor para você. Se Ele disse não a algo é porque Ele quer dizer sim para algo que é melhor para você. É por isso que os filhos de Deus não podem só glorificar, louvar ao Senhor ou até mesmo se alegrar pelas portas abertas. Mas eles devem se alegrar sim pelas portas abertas, mas também pelas portas fechadas. Porque se Deus disse não para você, é para te proteger. É porque o não dele vai te abençoar. É porque Ele quer abrir uma porta melhor para você. Isaías nos ensina que tão alto quanto os céus são da terra, os planos e pensamentos do Senhor são maiores e melhores que os nossos. Ora, se eu que tenho anos mais velho, de idade, com mais experiência do que os meus filhos que são crianças, e eu consigo identificar algo que eles não conseguem identificar, quanto mais o Deus eterno, que é perfeito, que vê o amanhã antes do amanhã acontecer. Ele sabe o que é melhor para você. Você tem que pedir como filho, mas confiar que Deus vai responder como pai. Não como um pai humano imperfeito, mas como um pai celestial que é perfeito. Jesus nos ensina um pouco mais sobre isso lá no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 11, ele nos ensina um pouco sobre a natureza de Deus. Ele nos revela um pouco sobre Deus, nos revelando que Deus é nosso Pai, o Pai perfeito. E ele faz uma comparação, um contraste com pais humanos. Ele começa dizendo, verso 7 e 8, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
Verso 8, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, aquele que bate, a porta lhe é aberta. Aí no verso 9 ele começa a fazer a comparação. Qual dentre vós, se o filho vos pedir pão, você vai responder com uma pedra? E se o filho lhe pedir um peixe, você vai lhe responder com uma cobra, uma serpente? Ora, se vós sois maus, se vocês são maus, têm uma natureza mal, pecadora, uma natureza carnal, mas ainda assim sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que é perfeito. É interessante esses elementos que o Senhor Jesus usa ali na analogia. Nada na palavra de Deus é por acaso. Ele diz, se o filho pedir um pão para você, você vai responder com uma pedra. Interessante esses dois elementos, porque naquele contexto sociocultural eram elementos similares. Os pães não eram, em sua maioria, fermentados. Tinham similaridade ali com as pedras da região. O que eu aprendo aqui com essa comparação? Em outras palavras, Deus não vai brincar com você. O Pai Celestial não está interessado em brincar com os seus desejos, com seus pedidos. Ele não se alegra nisso, ele não fica entretido com isso, muito pelo contrário. Ele te ama tanto que ele se importa com o desejo do seu coração. Se você pedir um pão, ele não vai falar, olha, não é um pão, mas eu vou lhe dar uma pedra. Parece com pão, mas não é um pão, é uma pedra. Se você morder, não vai te alimentar, ou pode até machucar os seus dentes. Não é apetitoso, não vai trazer nutrientes, muito pelo contrário. Ele não vai dizer para você, ó, aceita que é bom o suficiente. Não, Deus não tem um bom o suficiente para você, não. O que Ele tem para a tua vida é bom, perfeito e agradável. O que Ele tem para a tua vida é o melhor dessa terra. O que Ele tem para a tua vida é aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. O que Ele tem para a tua vida é infinitamente mais do que tudo que você pede, do que tudo que você pode pensar. Os outros dois elementos que Jesus ele usa também são muito interessantes. Ele diz que o seu filho pedir um peixe, você vai responder com uma cobra, com uma serpente. Interessantes que também, para mim, são dois elementos, principalmente se tratando ali dos animais, da fauna ali daquela região. Peixe, tem alguns que são similares com serpente, só que o peixe nutre, o peixe é apetitoso, o peixe faz bem quando você o cozinha. Agora a serpente pode te picar e te fazer mal. Em outras palavras, se você pedir, Deus não vai lhe responder com algo que vai lhe fazer mal. Os planos do Senhor jamais são de mal. Jesus ali no verso 7 e 8 nos ensina a pedir, nos ensina a orar. Nós precisamos nos comunicar com Deus, precisamos falar com Deus, assim nós vamos nos aproximar de Deus e Deus de nós. Agora nós precisamos confiar que Deus é o Pai perfeito. Precisamos confiar que Ele vai responder como o Pai perfeito. Ainda quando a sua resposta for diferente daquilo que você pediu, saiba que Deus sempre vai lhe responder com o melhor. Ora, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos quando eles lhes pedem, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, que os ama com amor perfeito, sem igual e incondicional. Peça, mas saiba que Deus vai sempre lhe responder com o melhor. Interessante que no contraste de Jesus na parábola da viúva e do juiz, há uma espera. A viúva é persistente, apesar da sua condição. E por fim o juiz diz, eu vou resolver o problema dela, para que ela pare de me importunar. E Jesus ele diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a Ele clamam de dia e de noite? O que eu aprendo aqui? Como eu falei na última ministração, nós não somos como a viúva daquele contexto sociocultural, nós não somos marginalizados no reino de Deus como a viúva era naquele contexto sociocultural, pelo contrário, nós fomos escolhidos pelo Rei, nós fomos adotados por Deus, nós somos filhos do nosso Pai perfeito e celestial. Agora, o que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus jamais vai fazer você esperar em vão. Porque espera não é natural para o ser humano a espera é algo extremamente difícil. Para alguns até mais do que outros. Deus te ama demais para fazer você esperar à toa, para fazer você esperar em vão. Se Ele permitir um período de espera, é porque até a espera vai lhe abençoar.
Se ele permitiu um tempo de espera, a espera não saiu do controle de Deus. Não pense que Deus se esqueceu porque faz tanto tempo que você está esperando, não. Deus tem um plano na espera. Na espera ele está trabalhando algo em você. Na espera ele está trabalhando nos bastidores enquanto você não consegue perceber. E ele está fazendo infinitamente mais do que você está esperando, infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Se ele permitiu a espera, é porque até a espera vai te abençoar. Até a espera vai ser melhor do que se você tivesse recebido antes da hora. Sim, eu costumo falar que bênção antes da hora não é bênção. Bênção antes da hora se torna maldição. Se uma gestante ficar inquieta ali no 3º, 4º mês de gestação e pedir para o bebê vir com 3 ou 4 meses de gestação, ela corre o risco de perder a criança e até de causar um prejuízo para a sua saúde. Da mesma forma, bênção que vem antes do 9º mês, antes da hora, pode se tornar uma maldição. É por isso que Deus tem um tempo certo. Tem um tempo da gestação para que Ele trabalhe algo no seu organismo, para que Ele trabalhe algo no propósito que Ele tem para a sua vida, para que a bênção venha na hora certa. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Jesus responde: digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Deus tem um tempo certo para tudo. A bênção de Deus sempre vem no tempo certo, no tempo projetado pelo Senhor, que é uma bênção para a tua vida. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não fez. Clica na setinha aqui embaixo e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que você possa ser uma bênção para muitas pessoas, em nome de Jesus.